Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar no Centro Espírita Caminho da Verdade, na cidade de Botucatu, nesta terça-feira, dia 16 de julho de 2024, precisamente 20 horas. E hoje nós trazemos um tema para a nossa reflexão. O título é Centenas de Reencarnações. O escritor, pesquisador e médium espírita francês Léon Denis, nascido em 1846, desencarna em 1927, foi um dos principais continuadores da doutrina espírita após o desencarne de Allan Kardec. Em nosso meio espírita, muito já se ouviu a frase que é atribuída a Léon Denis. A frase é: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda para a vida eterna do homem. Essa frase nos ensina que nós chegamos aos dias de hoje passando por milhares, milhões de experiências que nos trouxeram ensinamentos e que geraram em nós grandes aprendizados para evoluirmos até agora. Um princípio inteligente, denominação dada pelo Espiritismo, enquanto ele habita nos reinos mineral, vegetal e animal, ora dormindo, ora sonhando, e por fim, ele agita-se para acordar como um ser inteligente na categoria humanoide, passando, na nossa doutrina, a ser denominado, daí por diante, por espírito. Com certeza, foram demorados milhões ou bilhões de anos este período da criação, lá no início, no princípio inteligente, até finalizar na fase pré-humana, antes da fase humanoide. Aí então, ao encarnar em seu primeiro corpo humano, o outrora chamado princípio inteligente, que ora adiante passa a ser chamado de espírito, iniciou ali uma extensa sequência de reencarnações, que, segundo alguns pesquisadores espíritas, somam, em média, até o presente momento, centenas e até milhares de reencarnações. Essas reencarnações iniciaram em algum mundo primitivo e, após algum desenvolvimento e consequente aprendizado, passou a serem reencarnes em mundos de expiação e provas, mundo este como é o nosso planeta Terra. Esse é o período a que se refere o nosso tema de hoje, o da fase humanoide, né? Ao dizer que foram centenas e até milhares de reencarnações do homem primitivo até atingir o estágio de evolução que nos encontramos hoje. No Livro dos Espíritos, lá na pergunta 132, Kardec questiona assim: qual é o objetivo das inúmeras reencarnações dos espíritos? E a espiritualidade maior lhe respondeu: Deus lhes impõe a encarnação e depois as reencarnações com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas
para alcançarem a perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Isso é o que se chama expiação. Então, repetindo, para alcançar a perfeição, todos nós temos que sofrer todos os tipos de dificuldades possíveis e imagináveis ao longo dessas nossas centenas de reencarnações. Continuando a explicação, visa ainda outro fim a reencarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar ou estar preparado para a parte que lhe toca, ou seja, a função que ficará a seu cargo na obra da criação. Estão entendendo? Cada um de nós vai ter sua função na criação do Pai. Para isso, nós estamos estudando, aprendendo e nos aperfeiçoando. E ele conclui assim dizendo, para executar essas expiações, tudo, é que em cada mundo o espírito toma um instrumento chamado corpo esse em harmonia com a matéria essencial deste mundo em que ele reencarna, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele vai se adiantando. A ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nesta mesma ação os encarnados encontrassem um meio de progredir, podendo assim se aproximar mais e mais dele, do Criador. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. A finalidade de cada uma dessas inúmeras reencarnações não é outra que não seja nos ensinar. A finalidade de cada uma reencarnação não é outra que não seja nos ensinar. Para que, uma vez nós aprendendo, possamos evoluir constantemente, tanto moral quanto intelectualmente, atendendo assim à lei do progresso espiritual. Se nós observarmos a vida de um ser humano, iniciada lá como recém-nascido, ele terá então a fase infantil, a adolescência, a adulta e depois a madura ou sênior. Nós veremos que a cada dia dessas fases, o ser encarnado absorve inúmeros aprendizados. E esses aprendizados, nos são ofertados de uma forma gradual e sequenciada, facilitando, assim, a nossa compreensão, o nosso entendimento e depois a nossa devida utilização e aplicação do que aprendemos. Da mesma forma com que a humanidade criou esse sistema didático, de gradativamente, ensinando, seja lá na convivência familiar, seja na vida em sociedade ou até nas escolas, o plano divino também criou as diversas reencarnações para a nossa evolução, nossa aprendizagem paulatina, facilitando a nossa instrução na nossa escalada progressiva. A cada dia que se passa com uma família ou com a escola, o bebê
ou a criança absorve um sem número de ensinamentos que o irão capacitando para passar por novas fases da vida encarnada, sempre acrescentando um grau a mais de dificuldade. E a cada vida que nós reencarnamos, nós passamos para um grau superior, ou ascensionamos um grau a mais, porque aprendemos mais na anterior, tanto no nosso intelecto quanto no nosso moral. Então, nessa nova vida encarnada, nós já estamos, por isso, mais capacitados para enfrentar uma vida mais difícil que a anterior, mas que proporcionalmente irá adiantar mais ainda a nossa evolução. Naquele maravilhoso livro, quem não conhece tem que conhecer, chamado Fonte Viva do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, o querido mentor ensina que o espírito, ou seja, todos nós, né? O espírito traz consigo o gênese da divindade. Então ele está querendo dizer que todos nós trazemos um gene de Deus. Por isso que Jesus disse, sois deuses. Então, diz Emmanuel, Deus está em nós, quanto nós estamos em Deus. Diz ainda Emmanuel, mas para que a luz divina se destaque na treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Vamos entender melhor isso que ele está falando? Ele diz assim, que Deus é luz, nós somos luz. Então nós somos o quê? Um gênio, uma faísca de Deus. É como se Deus batesse uma pedra na outra, sai uma faísquinha, está um espiritinho novo ali. Tá? Então, nós somos uma faísca de Deus. E que Deus e nós somos um. Deus e nós somos um. Mas para que essa luz que nós somos resplandeça, precisamos lapidar, lavrar essa carapaça formada pelos nossos vícios e maldades que oculta a nossa luz e nos mantém nas trevas humanas. E esta labra ocorre com os processos educativos que trabalhamos ao longo dos caminhos pedregosos nas inúmeras reencarnações pelas quais passamos ao longo dos milênios. Ficou um pouquinho mais claro, né? Na pergunta 133, diz assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida encarnada. Deus, que é justo, não podia fazer uns felizes sem nenhuma fadiga, sem ter trabalho e, consequentemente, sem ter nenhum mérito para ser feliz. Deus não poderia fazer isso, seria injusto. Aí outra pergunta, mas então de que se serve, né, aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Então para que vai ser bom se vai ter que passar pelas dificuldades? Aí ele responde, é que, sendo bom, eles chegam mais depressa ao fim. Ele vai ter menos reencarnações. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes
a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições o espírito tiver, tanto menos tormentos ele vai enfrentar. Aquele que, por exemplo, não é invejoso, que não é ciumento, não é avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E a pergunta 168, interessante ela também, diz assim: é ilimitado o número de inteligências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Diz eles. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se ache já despojado de toda a sujeira, aquela carapaça de impurezas, ele não tem mais necessidade de passar pelas provas, pelas dores, pelos sofrimentos da vida corporal. E na pergunta 170 fala assim: o que fica sendo um espírito depois da sua última encarnação, depois que ele se livra de tudo isso? Resposta simples, né? Um espírito bem-aventurado, um espírito puro. E a 171, para a gente não se estender demais com essas perguntas, né? Mas é importante. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Se fundamenta na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão de que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que perambulam no mal? Não são todos filhos de Deus? Somente entre os egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem à perfeição, todos nós. E Deus lhes facilita os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. A justiça de Deus, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa reencarnação anterior. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, ou seja, vai lá para o julgamento final, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas. E não haveria imparcialidade no tratamento que a todos Deus dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a doutrina que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros em novas existências e em novas provações. E aí ele finaliza dizendo assim: quem é que, ao cabo da sua carreira, ou seja, ao cabo da sua vida encarnada, não deplora haver, no finalzinho da sua existência, ter ganhado uma experiência de que já não vai mais poder tirar proveito dela. Está lá no finzinho da vida e aprendeu alguma coisa e não vai poder usar porque está indo embora. Aí ele responde assim: entretanto, essa experiência tardia nunca ficará perdida. O espírito a utiliza na sua nova existência, na próxima reencarnação. Então, estamos sempre aprendendo. Tem um pequeno texto, gente, que é de pergunta e resposta, que é muito conhecido, e que explica com muita clareza como Deus atua, programando e planejando as nossas inúmeras vidas, nossas inúmeras reencarnações,
para melhor nos ensinar a sermos independentes e autossuficientes. E o texto diz assim: eu pedi que Deus me desse forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi que Deus me desse sabedoria e Deus me deu problemas para eu resolver. Eu pedi que Deus me desse amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar e assim aprender a amá-lo. Em resumo, eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi a Deus, mas eu recebi tudo o que eu precisava para o meu aprendizado e a minha evolução. Então, se a gente raciocinar sobre esse pequeno texto, fica muito claro que a cada reencarnação, Deus nos abastece de infinitas oportunidades para que possamos, o quê? Exercitar, trabalhar, lapidar, melhorando os nossos vícios e defeitos. Não é? Essas oportunidades nos são ofertadas através de doenças, dos defeitos físicos, das dificuldades financeiras, das convivências difíceis, seja na família, no trabalho, sociedade, dos ambientes inóspitos, daquelas influências espirituais que ficam, né? Das obsessões e tantas outras dificuldades. Isso tudo nos leva a doenças espirituais. Quais as causas das doenças espirituais? As doenças espirituais são uma área de estudo e compreensão que se concentra nos aspectos espirituais da saúde e do bem-estar humano. Elas podem se manifestar de diferentes formas, incluindo sintomas emocionais, psicológicos e até sintomas físicos. Algumas pessoas podem experimentar uma sensação de vazio interior, ou então uma falta de propósito, ou uma desconexão espiritual, uma ansiedade, uma depressão, fadiga crônica, entre outros tantos sintomas. As causas das doenças espirituais são muito complexas e variadas. Embora seja difícil identificar as causas específicas, existem alguns fatores comuns que podem contribuir para o surgimento dessas condições. Algumas possíveis causas de doenças espirituais, chamados traumas emocionais. Os traumas emocionais são experiências negativas ou eventos perturbadores que têm um impacto significativo na saúde emocional e psicológica de uma pessoa. Esses traumas podem criar bloqueios energéticos, desconexão espiritual e desequilíbrios que contribuem para as doenças espirituais. Dando aqui alguns exemplos de traumas emocionais. Abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, perda de entes queridos, divórcio ou separação, bullying, rejeição social, acidentes traumáticos e por aí vai. Para que uma doença desse tipo seja tratada, é preciso descobrir por meio de exames o que o causou. Uma vez diagnosticado o problema, aplica-se os tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde corporal e espiritual.
A nossa vida espiritual passa por esse mesmo processo. Muitas vezes, a nossa alma está contaminada por doenças espirituais que, aos poucos, nos roubam a paz, que nos desequilibram, afastando-nos do caminho reto, afastando-nos da senda do Cristo e nos conduzindo ao pecado. Diante de tal realidade, é preciso diagnosticar bem quais doenças espirituais estão deixando a nossa alma enferma. De uma forma geral, podemos resumir as doenças espirituais em 7. 7 são as doenças, os grupos de doenças espirituais. E esses são chamados de pecados capitais. São 7. A gula, vamos ver. A avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Todas as demais doenças espirituais são variações, ramificações dessas 7. Os quais, quando não são bem diagnosticados, causam um terrível mal ao coração do ser humano. A gula é a doença espiritual do desejo insaciável. Sempre é preciso consumir mais para a satisfação própria. Quando essa enfermidade se aloja no coração, faz-nos escravos de uma vontade que nos roubam o direito da liberdade. Tornando-nos escravos, e sempre será preciso ir além e além e além do necessário. O remédio para a gula é apenas o autocontrole. É aprender a ficar satisfeito com o necessário e aprender a dizer não para o excesso. Depois nós temos a avareza. A avareza é o apego ao dinheiro e aos bens materiais. Essa doença escraviza a pessoa, pois faz seu coração prisioneiro de seus desejos, esquecendo-se de Deus e do próximo. Para curar-se dessa doença, é necessário se entregar a Jesus Cristo e se desapegar de tudo que nos aprisiona. A luxúria é deixar-se dominar pelas paixões. Essa doença deixa a pessoa presa aos desejos carnais, à corrupção dos costumes e, principalmente, presa à sensualidade. Todos esses desejos se agravam com o tempo, caso não seja cuidado com o remédio necessário, que consiste em buscar esses prazeres em uma atividade, e só tem uma que nos livra desses prazeres. É a caridade ao próximo. Somente a caridade ao próximo nos cura da luxúria. E assim, com a caridade ao próximo, nós conseguiremos recuperar a consciência da dignidade de que somos filhos de Deus. A ira. A ira é o sentimento de raiva, de ódio, rancor, de vingança. É uma doença complexa, pois calmamente ela vai transformando a pessoa naquilo que ela sente. Ela age aos poucos no coração e, se não for remediada a tempo, pode destruir vidas, tanto a própria como de outros. O remédio para essa doença é aprender o perdão e a busca da paz para com todos. Muitos se encontram enfermos deste sentimento. Por isso, faz-se necessário cuidar deles urgentemente. Inveja é a cobiça por aquilo que não é seu.
Muitos passam pela vida desejando aquilo que não é seu e se esquecem até de cuidar da própria vida. Essa doença afasta a pessoa da realidade de sua própria vida e a torna prisioneira daquilo que o outro possui. Prisioneira daquilo que é do outro. O remédio para essa enfermidade consiste em aprender a retirar o olhar da vida do outro e se compenetrar em cuidar da sua própria existência. Somente quem consegue voltar o olhar para a sua própria vida consegue se libertar da vida do outro, né? Aquilo que a gente chama de olho gordo. A preguiça é a doença do desleixo, da moleza, da falta de vontade e da aversão ao trabalho. O preguiçoso vive em estado constante de paralisia. Essa doença faz o ser humano acostumar-se com a vida medíocre. Para curar essa enfermidade, é preciso sair daquela zona, daquele espaço de conforto que criou para si mesmo e ter atitude diante da vida. Muitas pessoas alimentam essa doença em seus semelhantes. A soberba, e última, né? Essa doença está ligada, enraizada ao orgulho excessivo, à vaidade e à arrogância. Muitos vivem se achando melhores que as outras pessoas. Olham e expressam em semblantes o pouco caso com seus irmãos e irmãs. Para curar-se dessa doença, é preciso reconhecer-se também pecador comum e necessitado também da misericórdia de Deus. Somente quem se reconhece como criatura e não como criador consegue libertar-se desta enfermidade. O soberbo se sente Deus. Né? A cura das doenças espirituais é um processo que muda a pessoa, é uma mudança interior. No Espiritismo nós chamamos de reforma íntima, que só acontece com a ajuda de Jesus Cristo, o médico das almas. E eu quero ir para o encerramento com uma oração. Você vai fazer outra. Que ensina de uma forma clara como devemos nos comportar para nos livrarmos definitivamente dessas impurezas, dessa carapaça que eu já citei, deixando de ter a necessidade dessas incontáveis reencarnações de expiações e provas. Então, todos os dias, nós deveríamos lembrar dessa oração e fazê-la e segui-la. É a oração de Francisco de Assis, que diz assim. Você pode acompanhar o pensamento ou falando, tudo bem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó grandioso Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para toda a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Obrigado.